Jejum, uma palavra que está na moda, não propriamente por motivos religiosos, sobretudo por motivos estéticos e de saúde. Se formos à internet, encontramos imensos conteúdos acerca do jejum, seja o jejum intermitente, seja outras formas de jejum. O jejum pode estar na moda, mas é uma prática antiga que encontramos em muitas culturas e em muitas religiões. Uh, em algumas religiões, os períodos de jejum estão claramente definidos, por exemplo, no islamismo, o Ramadão. Na Igreja Católica também há o preceito de 2 dias especiais de jejum por ano, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Atenção, o jejum é diferente da abstinência. Abstinência de carne é não comer carne. O jejum é diferente. O que é jejuar? Jejuar é deixar de comer ou comer menos. Podemos jejuar de muitas coisas, e se calhar devemos jejuar de tanto tempo da frente do computador, ou jejuar de nos vermos tanto ao espelho, ou jejuar de pensamentos negativos, etc. Mas o jejum inicialmente, e voltamos sempre a este significado básico, o jejum inicialmente é jejum de alimentos, em relação à comida. Esta é a base. Como fazer o jejum? Posso passar umas horas largas sem comer, ou posso passar vários dias sem comer. Podem dizer vários dias, que horror, eu vou morrer. Não. Estou a falar de pessoas saudáveis, nós temos recursos naturais para muito tempo. Ao fim dos dias, o organismo começa a gastar os seus próprios recursos, o que não é mau, é até bom e saudável, desde que continuemos a beber. Que vantagens tem fazer o jejum? O que é que está por trás desta sabedoria tão antiga e que encontramos em tantas culturas e em tantas religiões? O que está por trás, às vezes é muito difícil de entender. Eu lembro quando entrei para a Jesuíta, um responsável da minha formação, às tantas disse, olha, faz e depois falamos. Porque há muitas coisas que só se entendem depois de se fazerem. Sobretudo algumas coisas têm a ver com esta relação um bocado misteriosa entre o estômago e a alma. Não sei como. Pronto. Vários benefícios de se fazer o jejum. Primeiro é abrir uma pessoa ao essencial. Por isso, muitas vezes também, quando fazemos jejum de algum alimento, até pode ser bom pensar para nós próprios. Posso viver sem chocolates. Não posso viver sem amar e ser amado. Não posso viver sem me dar aos outros. Não posso viver sem fé. Não posso viver sem esperança. Nós cortamos, de alguma maneira, algumas seguranças mais superficiais de algumas comidas, por exemplo, para que o nosso coração vá à procura de outro tipo de alimentos que estão mais fundo. O próprio Jesus, quando fez jejum, fez 40 dias de jejum no deserto, lembrou-se da frase bíblica que dizia: nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem. Há outros alimentos e há outras coisas que precisamos de nos alimentar, e às vezes uma barriga mais vazia abre o coração para outro tipo de bens e para outro tipo de alimentos mais fundos. Segundo benefício, liberdade em relação aos bens de consumo. Treinar alguma maior simplicidade de vida, concretamente em relação à comida, mas noutros bens também. As coisas tendem a impor-se a nós próprios como necessidades. Eu não posso viver sem isto. E de facto não é assim. As coisas tendem a mandar compulsivamente em nós, seja a montra com os bolos, seja os cigarros, seja a internet, as redes sociais. E o jejum ajuda-me a pôr ordem no consumo. Ou seja, aqui quem manda sou eu. Não são as coisas que mandam em mim, sou eu que ganho liberdade em relação às coisas e que as uso na medida em que me parece que é bom. Treina o autodomínio, faz com que eu não seja uma criança que tenha que ir necessariamente atrás dos impulsos. Terceiro, solidariedade com os que passam fome. Evidente que eu deixar de comer por si só não vai diretamente adiantar nada a pessoas que estão com fome, mas é muito difícil eu ter solidariedade se de alguma maneira, eu não passo por alguma coisa parecida com aquilo que a outra pessoa está a passar, de alguma maneira, se não o relaciono. E por isso, o verdadeiro jejum, quando é bem feito e unido à caridade, unido à esmola e unido à oração, faz de mim uma pessoa melhor, abre-me mais para os outros,
torna-me mais sensível àqueles que não fazem jejum voluntário, fazem jejum involuntário, porque de facto não têm que comer. Evidente, muitas pessoas o que fazem, quando fazem jejum, é poupam o dinheiro e dão esse dinheiro depois para ajudar quem faz jejum involuntário. Algumas observações. Privar-me de algo só tem sentido para obter algo melhor, evidente. O cristianismo não é um masoquismo. Se eu deixo de comer ou se me privo de alguma coisa, é só para me privar de alguma coisa melhor. E, de facto, muitas pessoas dizem como é que a pessoa, um católico, agora pode fazer um dia de jejum. Mas, de facto, todos fazemos jejuns de imensas coisas e, concretamente, de alimentação. Vejam, por exemplo, um desportista, a quantidade de jejuns que ele faz, de coisas que lhe apetecia comer e que não come, de noitadas que lhe apetecia fazer e não faz, por vezes, enfim. Mas está tudo bem, ótimo, é a lei da vida, privo-me de algumas coisas para ter outras coisas melhores. Creio que cada um tem que encontrar as suas próprias formas de fazer jejum, mesmo a nível dos alimentos, aquilo que o ajuda, a nível de duração, que tipo de jejum, quando fazer, como fazer. Somos muito diferentes uns dos outros e a maneira que serve bem para uma pessoa já não serve tanto para outra. Portanto, conclusão, passemos da teoria à prática e façamos jejum. No princípio, quando fazemos um jejum prolongado, a cabeça vai só para a comida que deixamos de comer, mas depois, aos poucos, sentiremos como o coração se abre a coisas maiores. E nestes jejuns, ouçamos as indicações de Jesus, que são muito claras. Quando jejuardes, não mostreis um ar sombrio, como as pessoas fingidas, que desfiguram o rosto para que os outros vejam que eles jejuam. Tu, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja conhecido dos homens, mas apenas do teu Pai que está no segredo. E o teu Pai te dará recompensa. Jejum, vale a pena abraçar esta palavra.